Então, o meu nome é Ana Miller, eu sou jornalista, estou aqui no Sul falando com um gaúcho que está lá em Goiás. Muito orgulho, muito honrada, Fernanda, de estar conversando contigo e avisar as pessoas que em breve a gente vai estar com a doutora Mara Rubia também, online com a gente. Enquanto isso, a gente pede para o pessoal ir mandando aviãozinhos, né, para quem se interessar no assunto. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente está vivendo agora, nesse momento de pandemia, e também receber algumas informações sobre as práticas integrativas, né, Fernando? Sim, muito importante nesse momento a importância da fitoterapia das plantas medicinais e dos suplementos para evitar o Covid, né? Olha aí, a E doutora a, Mara Rubia entrando com a gente, Fernando. e a doutora Mara Rubia é a pessoa que mais conviveu com os médicos indianos aqui em Goiânia, né, nos treinamentos, nos cursos de fitoterapia ayurvédica, inclusive já escreveu o livro dela sobre fitoterapia ayurvédica e fitoterapia brasileira nacional. E Que ela tem legal. nos dado muitas dicas sobre a prevenção do Covid através das plantas medicinais, né, da boa alimentação, de uma rotina de vida saudável, né? Então, Doutora para Mara nós Rubia, é uma... nós estávamos iniciando a live, lhe aguardando. Eu estava falando que o meu nome é Ana Miller, para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista gaúcha, ainda moro aqui no Rio Grande do Sul, trabalho com assessoria há quase 30 anos e escolhi trabalhar com essa parte da comunicação que eu chamei de comunicar o bem faz bem, para que a gente possa também, nesse momento que a gente está tão delicado, a gente possa trazer profissionais da saúde, né, assim como tu e o Fernando, que sempre são contribuição para a população, no sentido de usar ferramentas, né, nas profissões que atuam, para que as pessoas possam ficar melhores, né? Isso é uma coisa tão maravilhosa. Então, eu estou com muito orgulho, muito feliz de estar com vocês dois aqui. Ana Miller, comunicadora, no Instagram, e o Comunicar o Bem Faz Bem no YouTube. Esse vídeo vai ficar gravado para quem não puder ouvir, e a gente vai estar colocando depois, né? Eu queria pedir, então, para que o Fernando fizesse uma breve apresentação do currículo dele, e depois, então, a gente vai fazer com a doutora Mara Rubia, e aí a gente vai ter um bate-papo, assim, com esse viés, né? De levar informações e possibilidades para as pessoas que estão vivendo esse momento. Fernando, é contigo. Então, em 1976, eu aprendi a meditação transcendental em Porto Alegre, na minha cidade natal. E em 1980 fui para a Índia estudar a ciência védica. E aí estudamos tudo sobre a Ayurveda, sobre fitoterapia, sobre astrologia védica, numerologia, vasto, enfim, é uma ciência muito extensa. E em 1989 eu vim para Goiânia, né, com os 4 médicos indianos, para ajudar na implementação do projeto de fitoterapia ayurvédica aqui em Goiânia. E aí conheci a doutora Mara Rubia, que é farmacêutica, né, e que sempre esteve ao lado dos Vaidyas, dos médicos indianos, em todos os treinamentos que foram oferecidos aqui, não só para os médicos, mas para agrônomos, para farmacêuticos, nutricionistas, enfim. Então, a doutora Mara Rubia, até como resultado desse longo trabalho, lá no Hospital de Medicina Alternativa, que agora se chama CREMIC, acabou escrevendo o livro dela, né, de fitoterapia, que integra a fitoterapia védica indiana com a fitoterapia brasileira nacional. Então, ela que é a pessoa que tem mais vivência prática da fitoterapia ayurvédica no Brasil. E ela tem dado palestras pelo Brasil inteiro, né, sobre a fitoterapia. Então, ela é a pessoa mais gabaritada para nos orientar sobre as melhores plantas medicinais para evitar o Covid, essa pandemia. Doutora Mara Rubia. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com o Fernando, que é um meu amigo de longa data, que está sempre nos ajudando, sempre procurando orientar também a população, que ele tem também uma experiência muito vasta, né, no Ayurveda e nas coisas, poderia estar ajudando
momento de transição, né, muito difícil vivendo. Então, só complementando o que o Fernando falou, eu acredito que irá retornar com o brilho que precisa ter para a população. Em que nós podemos falar um pouquinho. Eu sou especialista, então, em Ayurveda, em fitoterapia, homeopatia, saúde pública, e também fiz curso na área de cosmetologia. Eu trabalho em uma farmácia de manipulação durante esse tempo todo, mais de 34 anos também. Tem a Naturofarma, que é a farmácia que a gente também produz medicamentos fitoterápicos, cosméticos, homeopatia. E durante esse tempo todo, a gente procurou também aperfeiçoar, fazer mais cursos e aperfeiçoar também em termos de pesquisa das plantas medicinais. Então, eu acho que hoje a gente tem procurado cada vez mais plantas medicinais com pesquisa comprovada, né, porque isso é importante para a área médica e para a população, para a segurança, né, trabalhar com plantas validadas pelo Ministério da Saúde e plantas que são estudadas no mundo todo, na Alemanha, na França, e na Índia, principalmente na China, né, que é o berço, a Índia como o berço da Ayurveda e a China como o berço da medicina chinesa, medicina tradicional da China, né, chinesa. Então, tudo isso acho que tem contribuído para a gente poder colocar para a população plantas medicinais validadas e com pesquisa científica. Então, eu agradeço muito o convite por estar participando, né, dessa live, a Ana e ao Fernando, e a gente vai falando aí um pouquinho, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, talvez eu possa ter esquecido alguma coisa. Doutora Mara Rubia, eu queria aproveitar para agradecer as pessoas que estão assistindo a live e dizer que vocês, pessoas que conhecem vocês dois, com certeza, estão encaminhando elogios ali nas mensagens, dizendo dos profissionais, pessoas, né, que vocês são, seres integrais maravilhosos, e o quanto vocês conseguiram levar isso para a profissão de vocês, para poder multiplicar isso com os outros, né? Eu queria passar a palavra para o Fernando, se ele quer falar, complementar alguma coisa, a gente fazer alguma pergunta mais específica para a doutora Mara Rubia. Então, Mara, seria interessante lembrar que o primeiro nome desse nosso hospital foi Hospital de Fitoterapia Ayurvédica. Né? Cerca de 10, 12 anos. Sim, com certeza. E depois ele mudou o nome para Hospital de Medicina Alternativa, e eu queria que você explicasse agora, né, o que significa CREMIC, que é o nome atual, né, desse hospital, que é mantido pelo governo estadual e com apoio do governo federal, do Ministério da Saúde. Né? Sim, importante falar bastante do hospital, porque eu acho que muita gente não conhece, né, Fernando? Pois é. A nível do Brasil, ele já é um pouco divulgado, muita gente conhece, mas muita gente ainda também não conhece, apesar de ter mais de 34 anos aí de vida, né? E a live vai para todo mundo agora, né, doutora Mara Rubia? A live vai para outros países, então é importante, de repente, poder falar, né? Sim, ele começou com o nome de a unidade de práticas não alopáticas, né? Uma divisão de práticas não alopáticas. Com poucos médicos, eu de farmacêutica e 4 médicos, foi o início do projeto. Apesar que começou mesmo com um curso, né, de fitoterapia ayurvédica que aconteceu em 86, né, onde vieram vários médicos de vários países, aqui do nosso país também, de várias universidades, onde a gente começou, então, o estudo de plantas medicinais de acordo com as características ayurvédicas. Eu acho que importante é que o Ayurveda pode trazer essa experiência de milenar, né, de mais de 4.000 anos, com dosagens próprias, específicas de cada planta, como poderia ser usado, qual a melhor pressão. O que é rico no Ayurveda
são as preparações farmacêuticas e a farmacotécnica Ayurveda, né, que a gente pôde aprender muitas técnicas que aqui no Brasil a gente não conhecia, os óleos medicados, alguns tipos de xaropes, que é muito específico do Ayurveda, né, e a utilização das plantas em pó, de acordo com os doshas, de acordo com as características individuais de cada pessoa. E a dose específica, que é também muito importante, né? Porque a gente sabe que cada ser humano é diferente um do outro. Muitas vezes, nem sempre a dose de um é a dose do outro. A planta também vai depender do dosha, vai depender do que está gravado ou não. Então, essa individualidade e essa experiência foi importante para todos os profissionais que aprenderam e que estão até hoje praticando de acordo com essa metodologia ayurvédica. Isso é muito importante, né? Saber que cada planta tem suas características, mas nem sempre é a mesma planta para todo mundo. Ver que cada um é um ser único, como o Fernando também coloca muito, em questão da individualidade, do equilíbrio da pessoa, do que é importante para estar equilibrando, né? Na meditação e no yoga, que a pessoa precisa de estar equilibrado, e a planta também, a planta é específica de acordo com os doshas, de acordo com os equilíbrios que ela tem, né? Isso é muito importante. E vários médicos aqui aprenderam isso, e nós também aprendi isso muito com os Vádias, né? Hoje a gente consegue fazer essa anamnese de acordo com o desequilíbrio da pessoa e escolher a melhor planta, né? Eu acho que isso funciona no hospital, doutora Maravilha? Olha, e como eu estava dizendo, ele começou com esse nome, né, de Centro de Práticas Não Alopáticas, depois passou para Hospital de Terapia Ayurveda, né, uma vez que a gente tinha os Vádias aqui com a gente, e no início usou principalmente a medicina ayurvédica, né, a fitoterapia ayurvédica, e as práticas também, né, como meditação, yoga, tudo isso começou também no início, né, e depois passou para o Hospital de Medicina Alternativa, depois de um certo tempo, porque aí já introduziu outras práticas, como a homeopatia, como a acupuntura, como outras práticas hoje, o reiki, yoga, meditação, outras práticas também foram incorporadas. E daí, em 2013, me parece, que passou a CREMIC, porque o Ministério já aprovou a política, né, de práticas integrativas e complementares desde 2006. Então, houve a mudança do nome, uma vez que não se fazia o atendimento a nível hospitalar, que era o projeto inicial, né? Então, hoje é o nome Centro de Referência de Práticas Integrativas e Complementar. Centro de Referência em Medicina, né? Integrativa e Complementar. Integra, então, profissionais de todas as áreas, enfermeiros, já com técnicas como a auriculoterapia, a cromoterapia, a umosha, a ventosa terapia, então, reiki. Então, são várias, inclusive constelação familiar chegou a ter uma psicóloga lá que estava fazendo, né? Então, esse processo foi sendo modificado ao longo do tempo. Hoje, está com esse problema da pandemia, com um atendimento mais restrito. Mas é muito importante ressaltar que a fitoterapia Ayurveda deu um impulso, né, aqui no estado de Goiás, na utilização das plantas, com a dosagem, com você saber a melhor planta de acordo com a característica individual de cada um. Mas, Mara, nesse momento de pandemia, quais seriam os chás caseiros que as pessoas poderiam fazer em casa para fortalecer o sistema imunológico? Olha, esse é um assunto bem importante nesse momento, né? A gente saber que existe muitas plantas medicinais que podem estar colaborando com a imunidade, né? Melhorando sintomas, caso a pessoa tenha que ver. E principalmente, eu acho que é importante a prevenção, né? A gente sabe que tudo isso que tem sido colocado, o uso de máscara, o distanciamento social, lavagem das mãos, tudo isso é que vai nos proteger. Mas também a imunidade,
é uma coisa fundamental, que utilizar o sol, né, como uma medição também, que é a produção da vitamina D, à medida que você está forte, com o nível de vitamina D mais elevado, normalmente a gente tem uma proteção maior, né? Algumas plantas são importantes na imunidade, né? A gente tem, por exemplo, a alfavaca, o manjericão, que é uma planta importantíssima, né, no sistema respiratório. O manjericão, inclusive, né, é colocado como uma planta divina, né, segundo o Ayurveda, segundo esse manjericão que a gente tem em casa, doutora Mara Ruber. Sim, o manjericão é uma planta muito comum e muito fácil de ser cultivada, né? Porque eu vi que uma vez tem o manjericão verde, tem o roxo. Não. Tem várias espécies, mas todas podem ser utilizadas com características farmacológicas e princípios ativos parecidos, né? Semelhantes, então, com o mesmo efeito. Nós temos o nosso poderoso açafrão. Manjericão é fácil de encontrar, né, doutora Mara Ruber? A dica do manjericão é maravilhosa, porque o manjericão pode ser usado na forma de chá. Tá falhando. Tá. Manjericão pode ser usado na forma de chá. Na forma de chá, na forma de tinturas, na forma de cápsulas, de extratos, né? Então, são várias formas. Caseiramente, seria utilizar o chá, né? E na própria comida? Na própria comida, sim. Todas essas plantas que eu vou falar, a maioria são plantas alimentícias, né? Também, além de ser medicinal, poder ser usada uma dose maior terapêutica, mas também na alimentação. Tudo vai contribuir. Claro que se você quer uma dose melhor, uma dose terapêutica, você teria que usar como um remédio mesmo, né? Como um chá, como um extrato, como uma cápsula. Mas na alimentação também vai contribuir, em menor grau, mas vai ajudar também, se você usar da alimentação. Nós temos o açafrão, né? Que é muito importante, muito consagrado no mundo inteiro, muito utilizado, que é o nosso curcuma longa, né? Uma planta medicinal, anti-inflamatória, poderosa, como antialérgica, no sistema imunológico e também no sistema respiratório. Poder estar usando o açafrão tanto na alimentação, como também como suplemento, né, como alimento e também como medicamento, que ele, inclusive, já existe até industrializado, né, o nosso medicamento açafrão, que é o curcuma longa. Inclusive, nós temos aqui, também... Mara, uma tradição da cozinha goiana, de Goiânia, é fazer o arroz com açafrão. Então, isso é tradicional, as donas de casa aqui fazerem o arroz temperado com açafrão. Então, o arroz fica amarelinho. Então, sim, esse costume de preparar o açafrão é muito importante agora, é muito saudável, né? Sim, com certeza. É uma planta poderosíssima, né? Usar o chá de açafrão. O gengibre, outra planta maravilhosa, né? Com vários efeitos, com vários estudos comprovando esse efeito medicinal, como anti-inflamatório, como digestivo, bom para dores. Então, uma planta também maravilhosa, né? O gengibre. Ela atua no Ayurveda, como a gente fala, equilibrando os 3 doshas, uma planta tridosha, né, que equilibra todos os doshas, para dores, para o sistema digestivo, sistema imunológico, sistema respiratório, sistema locomotor, que é uma planta que ajuda muito em dores, em todo o processo, e também na digestão, né? A gente sabe que o Ayurveda recomenda o equilíbrio do Agni, dos doshas, do nosso sistema digestivo, como um portal de ter uma saúde melhor. A gente sabe que se você tem um sistema digestivo e do intestino funcionando bem, você já tem um bom caminho andado para você ter menos problemas de saúde. Porque tudo vai passar pelo processo do Agni, da digestão, né? Então, fortalecer essa digestão, o Agni, o intestino, melhorar tudo isso é fundamental para você ter uma saúde melhor. Bom, nós temos também a canela maravilhosa também, né? Uma planta medicinal e também usada na culinária, muito boa para vários sistemas.
uma planta tridosha também, segundo a Ayurveda, né? Pode ser usada em vários sistemas, melhorando também sua imunidade, né? Anti-inflamatória, para dores, melhora seu sistema respiratório e imunológico também. Até Nós temos para o o prado, né? diabetes, né? Até para o diabetes, né? Ah, sim. Então, tem mais, todas essas plantas que a gente está falando, tem muitos estudos, né? Então, comprovando efeitos em vários sistemas do corpo. Nós temos Então, também o doutora prado. Mara, quando a doutora Mara fala nos 3 doshas, no Ayurveda é Vata, Pitta e Kapha, ar, fogo e água, que nós somos constituídos desses 3 doshas, as 3 propriedades que governam a mente e o corpo humano, no Ayurveda, na medicina tradicional indiana. E cada um de nós tem mais ou menos desses 3 doshas, de Vata, Pitta e Kapha, né? Então, a pessoa Vata é a pessoa mais magra, a pessoa Pitta é do biotipo médio e a pessoa Kapha é a mais gordinha, né? Que tem retenção de água no corpo. Então, ela está falando que de acordo com cada biotipo, tem as plantas medicinais mais adequadas, né? E na dosagem, E tem na umas que proporção dá mais para os correta. 3, Fernando. Sim, Sim. exatamente. Ótimo. Exatamente. Isso. É bom o Fernando estar complementando, porque ele tem uma vasta experiência também no Ayurveda, já estudou muito, né? Já foi para a Índia e tem uma vasta experiência também em plantas e outras técnicas da medicina ayurvédica. Então, você vai complementando aí, Fernando. Ótimo. Inclusive, Omara, ela lembrou aí a importância do ghee, da manteiga purificada, da manteiga clarificada, né, que ajuda na boa digestão, no Jataragni, e que é tridosha, né, ajuda a equilibrar os 3 doshas. Né? O ghee é um alimento maravilhoso, né? Além de poder ser usado como alimento, ele pode ser usado como medicamento para equilíbrio, principalmente do dosha pitta, que a pessoa que tem o dosha pitta mais... numa próxima live, ensinar a fazer, né, doutora Mara Rubia? O ghee não é muito difícil de ensinar. Não, com certeza. Agora não dá para a gente falar mais especificamente para o nosso tempo, né? Não dá para falar assim, muito detalhe, né? Mas uma próxima live a gente pode fazer sim. Com certeza a gente não vai conseguir esgotar hoje e a gente vai seguir nosso bate-papo. Até já queria convidar o Fernando também para, na próxima, dar uma palhinha de uma meditação, né, doutora Mara Rubia? Porque essas dicas que a senhora vai seguir dando agora para nós, das ervas, eu anotei o manjericão, o açafrão, o gengibre e a canela. Os 4 que a senhora já falou, né? Para quem está entrando na live agora, depois poder assistir de novo, né? Inclusive, Ana, isso que você está falando é importante, porque quando os 4 médicos indianos estavam aqui conosco, e a gente morava junto com eles na mesma casa, a gente era tradutor, intérprete e guia turístico deles, eles prescreviam no tratamento as práticas de meditação, de respiração pranayama do yoga e as práticas. Então, imagina um hospital que oferecia para os pacientes tudo isso de graça, né? E até hoje, porque é mantido pelo SUS, né? Então, imagina você poder fazer uma consulta médica, o médico te recomenda, né, você fazer meditação, fazer yoga, fazer respiração, fazer reiki, né, fazer cromoterapia, acupuntura, homeopatia, massagem ayurvédica, tudo isso. Já pensou? Que maravilha. E a doutora Mara Rubia foi, por muito tempo, né, vamos dizer assim, uma das administradoras, gerentes, diretoras do hospital, além de conviver com os médicos indianos nos cursos e treinamentos. Imagina a vivência e a experiência que ela tem acumulado. Muito obrigada, Fernando. Vamos continuar falando de outra planta, a hortelã. A hortelã é uma planta também muito comum, né? Muito fácil de ser cultivada, as pessoas geralmente conhecem muito, né? Tem vários tipos de menta, a hortelã é a mesma coisa de menta. Então, tem várias espécies. A mais usada é aquela que a gente usa no quibe, né? Como tempero, que é uma menta X-vilosa. Tem várias espécies de menta, né? Mas todas com propriedades medicinais. A menta piperita, a menta X-vilosa. Então, são plantas que, apesar de, às vezes, não ser da mesma espécie, mas todas da mesma família, com as mesmas propriedades. Então, é uma planta que melhora muito o sistema imunológico,
melhora muito a imunidade, o sistema respiratório. Inclusive, a gente aprendeu com os indianos a fazer um xarope antitosse, um xarope para gripe, para melhorar toda a bronquite, a asma, com várias plantas medicinais. E uma dessas plantas é o hortelã. Depois também a gente pode falar um pouquinho mais em outra live sobre essas preparações, né? Então, a hortelã é ótima para todo o sistema respiratório digestivo. Você pode ver que muitas plantas são digestivas, que a gente falou no início, né? O equilíbrio do Agni, quer dizer, do processo digestivo, da sua digestão, é fundamental para a sua saúde. Então, o hortelã também atua no metabolismo, né, das gorduras. É uma planta que tem uma ação muito boa para baixar gorduras. Então, é excelente, né? É uma planta excelente que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais e utilizar essa planta tanto na sua alimentação como também como um medicamento, né? Porque isso permite uma dose maior, né? Inclusive, eu tenho um pátio, doutora Mara Rubia. Pois é, uma planta maravilhosa, né? Que tem muitas propriedades. Inclusive, para quem quer perder peso, para quem quer perder peso, viu, Ana, quem quer reduzir o colesterol e emagrecer, é excelente o chá de hortelã e se possível, associado com a pata de vaca, né, doutora Mara? Sim, pata de vaca é uma planta também muito boa, muito estudada, né? Uma planta que ajuda também no metabolismo, uma planta anti-inflamatória também. Tem hoje muito estudada, muito utilizada para o sistema imunológico, para melhorar todo o processo da imunidade do processo inflamatório em relação às vias aéreas superiores. Então, é uma planta que vale a pena. Existe uma frutinha dela, que é a fruta do sabugueiro, também medicinal, muito importante, como antioxidante, uma planta maravilhosa, também é o sabugueiro, né? Eu estou lembrando aqui, doutora Mara Rubia, do açapeixe. O açapeixe também está sendo pesquisado, né, para tratar o Covid, né? Sim, outra planta que eu iria falar é sobre exatamente o açapeixe, né? Todas essas plantas que a gente está falando, o açapeixe principalmente o açapeixe branco, que a gente fala, né? É uma planta também muito antiga, muito utilizada, né? Inclusive, a gente já existe também, a gente até trabalha com o açapeixe em xarope, o xarope de açapeixe, muito poderoso para a parte respiratória. Com isso, melhorando a imunidade, melhorando essa questão pulmonar, que é tão importante nesse momento agora. Fortalecer sua área respiratória, tanto das vias aéreas superiores, como o pulmão, né? Então, todas essas plantas vão ajudar. Agora, uma coisa que eu queria refrisar, a importância de saber utilizar a planta correta e por tempo correto. Você não vai sair usando de qualquer forma, né, por um tempo indiscriminado, numa dose elevada, porque as plantas medicinais, elas são importantes, mas elas têm os princípios ativos. Então, se você usa de forma errada, em quantidades, excesso de chá, às vezes a pessoa acha que pode usar 1 litro de chá por dia. Não pode. Ela tem que usar uma dose recomendada. Chá, né, doutora Mara? Às vezes, pela vida inteira, a pessoa toma o mesmo chá. Sim, é sempre bom você estar fazendo uma alternância, né, de plantas. Um mês você usa outro mês você usa outra, para você não criar uma dependência, né, daquela planta e depois não fazer muito efeito. E também para você não exceder da dose, para não ter um efeito tóxico, né? Que é, às vezes, acumulativo. Então, você não pode exceder. Outra planta que os médicos lá da Amazônia estão pesquisando é o mastrúcio, né? Erva de Santa Maria contra o Covid, né? Sim, o mastrúcio é uma planta também medicinal. A gente sempre usou ela muito, né? Inclusive, esse xarope de açapeixe, às vezes a gente coloca o mastruz também. É uma planta muito boa para a área respiratória, para dores, para verminose. Só que é uma planta também que não pode usar em excesso, porque ela tem um óleo essencial que é tóxico, né? Então, se você usa com aquela semente,
Na semente é que está o óleo essencial, que é o ascaridol. Então, se você usar em excesso, você pode ter um problema. Mas desde que você usa por um período mais curto, de uma forma correta, é uma planta também com efeito muito bom no sistema respiratório e melhorando também a imunidade. Né? E está sendo pesquisada também, várias plantas estão sendo pesquisadas para o Covid, né? A erva de Santa Maria, a tanságio, a aça-peixe. A gente não pode afirmar que vai curar, né? Isso a gente não pode afirmar. Mas a gente tem indícios que ela tem, devido à composição dela, né? Que ela pode ajudar no sistema respiratório, fortalecendo o seu sistema de defesa. E é o que a gente precisa nesse momento, fortalecer o nosso sistema de defesa. Né? Doutora Mara, eu lembrei do boldo baiano, que também é antiviral, né? O boldo, chá de boldo. Uma planta também digestiva, né? Muito boa na parte digestiva, e que está sendo estudada também com ação antiviral. Né? Também tem relatos de pacientes que essa planta tem sido eficiente. A gente não tem esses dados para confirmar isso, mas popularmente tem sido cogitado. A gente sabe que ela realmente tem uma ação antiviral, né? Mas tudo ainda está em processo de investigação, né? Outra planta, a erva doce. A erva doce é muito usada também na medicina, na culinária ayurvédica, no Brasil também, como uma planta muito boa no processo digestivo. Inclusive, os indianos tinham uma fórmula que era muito utilizada, que era erva doce, cominho e coentro. E quebra-pedra, como plantas digestivas que melhora todo esse sistema aí de digestão, e com isso melhora o seu corpo como um todo, né? Porque tudo começa aí pelo metabolismo, pelo fortalecimento do Agni. Então, a erva doce, ela também é muito importante na parte de respiratória, como um chá para respiração, um chá para gripe, um chá para o sistema imunológico também. Então, é outra planta que a gente pode, nesse momento, estar utilizando, né? O chá de erva doce, que nós temos duas espécies. No Brasil, nós temos o Phoeniclo bulgari, que é a nossa erva doce nacional. E temos a espécie importada, que é a erva doce importada, que é o Pimpinela aniso. Então, são duas espécies que a gente tem aqui no Brasil. Então, planta boa, assim como o anis estrelado, que é da mesma família, que é aquela estrelinha, né? Também é da mesma família do erva doce, o anis, né? Também planta boa para a área respiratória, então poderia estar sendo utilizada também em conjunto, Doutora né? Mara, eu estava lembrando aqui da importância do quebra-pedra, né? Philanthus neruri, o nome científico, né, em latim, como é importante para o fígado, né? Eu lembro que os médicos indianos toda hora estavam tomando o quebra-pedra, né, como detox do fígado, né, e também para as vias respiratórias, para quem sofre de bronquite asmática, e também para os rins. Mas pouca gente sabia que na Índia o quebra-pedra é usado para tratar até de hepatite. Sim, inclusive tem uma pesquisa no Brasil em andamento, não sei se já foi concluída, que ela tem um efeito, né, no caso de hepatite. Então, é uma planta que tem muitos estudos, né? O quebra-pedra neruri. E ela é considerada no Ayurveda uma planta que dilata os canais, né? Uma planta muito boa para todos os sistemas, respiratório, como você disse, digestivo, e curando várias doenças, né? Então, é uma planta que vale a pena também a gente utilizar. Tomara, inclusive, nesses xaropes. Aproveita e mostra para nós a capa do livro que vocês escreveram. Eu ia falar, porque, na minha opinião, o melhor livro de fitoterapia já escrito no Brasil. Então, a gente queria falar um pouquinho do livro também, né? Do livro Ciência da Saúde, que foi escrito, então, por vários profissionais aqui de Goiás, né? Um médico, uma farmacêutica, sou eu, um nutricionista e um químico. Então, esse livro foi publicado a primeira edição em 2014, e nós já estamos na terceira edição. Então, é um livro que traz, né, um compêndio mesmo de toda essa experiência
em relação às plantas medicinais e à alimentação, né? Sabe que tudo começa por uma alimentação equilibrada, né? Então, acho que vale a que a pena. gente pode A pessoa pode pedir o livro, doutora Mara Rubia. Quem Olha, quiser adquirir, comprar esse livro. A gente está comercializando pelo um site, livro essenciadasaude.com.br, tem o site do livro. Também pelo telefone, pelo WhatsApp da Naturofarma, 629-8131-0802. Outro pode ser adquirido também através da Naturofarma, que é a farmácia de manipulação aqui em Goiânia. Então, quem tiver interesse pode estar procurando. Então, não sei se a gente tem muito tempo, a gente queria falar... Acho que ainda tem um tempinho, né? Fernando estava falando um desse livro. Ele foi escrito, então, por esses profissionais que nós trabalhamos, todos nós, né, com os indianos e aprendemos muito, né? Essa experiência colocada aí, além das plantas brasileiras, mas principalmente a gente não focou nos doshas, na questão, porque a maioria das pessoas não entenderiam, mas a gente fez um livro mesmo para que qualquer pessoa, numa linguagem bem simples, que a pessoa possa ler e entender perfeitamente como funciona, né? Ela tem sobre os constituintes químicos das plantas, como preparar, como secar uma planta, assim, alguns dados sobre a colheita, sobre os princípios ativos, né, dessas plantas medicinais, e colocamos as plantas por sistemas do corpo, como poderia estar sendo utilizado de acordo com o desequilíbrio que ela tem, se está com uma bronquite, se está com um problema respiratório, se está com um problema de dor, se está com um problema digestivo. Então, ele traz algumas plantas que poderiam ser utilizadas e também como utilizar, que é o mais importante, né? E a dose correta que poderia estar utilizada. Claro que ele não é um livro que esgota toda a fitoterapia, a gente poderia estar ampliando bastante em relação, mas traz inclusive os constituintes químicos, né, de cada planta, porque no segunda parte traz também as plantas, 102 plantas, monografia de 102 plantas e de 61 alimentos, nessa terceira edição, que nós já estamos na terceira edição do livro. E traz também, além da indicação das plantas, como usar, a orientação nutricional de acordo com cada sintoma. Se eu estou com uma gripe, com a tosse, ou com um problema digestivo, com a gastrite, traz a orientação também de o que você poderia estar utilizando em termos de alimentação para equilibrar esse processo. Então, é um livro que traz de forma simples e resumida, né, como você poderia estar se autocuidando, né, porque a gente sabe que nós precisamos de nos cuidar, porque nem sempre a gente tem acesso ao médico, ao sistema de saúde no momento que você precisa. Então, se você tem um livro desse, você poderia estar se autocuidando, né, vendo o que você poderia usar de uma forma simples e caseira. E depois, caso o processo seja um pouco mais complicado, você tem que procurar o médico, lá do profissional de saúde, para estar te tratando de uma forma melhor, né? Doutora Mara, fala um pouquinho para nós aí, por favor, da importância do própolis, que é produzido pelas abelhas. Nesse momento, sim, é importante, né, o uso do própolis. Eu acho o própolis um antibiótico, né, extraído das abelhas, uma resina, né, das abelhas, fundamental nesse processo agora. A gente está utilizando durante um bom período, porque ele fortalece toda a imunidade, né? O própolis tem uma ação anti-inflamatória, antibiótica, e nos protege, né, contra vírus, bactérias. Então, ele é um suplemento, né? Ele não é planta, mas ele é um suplemento que é importante a gente estar, nesse momento, utilizando para nos cuidar, para nos fortalecer
porque ele existe cápsula, existe líquido, né? E existe também vários tipos de própolis, dependendo do que é colhido, da vegetação ali perto, já existe vários tipos de própolis vermelho, própolis marrom, própolis amarelo. Então, esse é muito importante agora para nos proteger, né? Contra infecções, contra bactérias, contra vírus, contra outros parasitas também. Então, outro detalhe importante, Omar, que você falou sobre a questão da nutrição, da alimentação, da dieta, uma alimentação agora mais vegetariana é mais recomendada, né? Sim, agora eu acho que a gente precisa nos movimentar, né? Inclusive uma caminhada que ninguém vai pagar nada. O que você puder fazer, mesmo em casa, né? Você pode fazer um yoga, você pode fazer um pilates, que hoje nós temos muitas pessoas aí pela internet, né? Então as pessoas nem precisam sair de casa. Ou fazer uma caminhada também faz bem, né? O ar livre, não existe esse risco, né? De falar que você não pode fazer uma caminhada, você pode sim, tomando todos os cuidados, né? Então, a atividade física fortalece nosso sistema imunológico. Então, também nesse momento, não esquecer de se movimentar, da atividade física. Outra coisa que eu física. estava lembrando, a importância da qualidade da água, uma água mais alcalina, beber bastante água, pelo menos 2, 3 litros de água, né, por dia. Nossa, fundamental. Bem lembrado, Fernando. Porque a água nesse momento, aliás, em todos os momentos, né? Mas principalmente agora, precisa se cuidar da sua defesa, cuidar do seu sistema respiratório e do seu corpo como um todo. E a água é fundamental, né? Uma água boa, principalmente a água alcalina, né? Que é fundamental. Nesse momento você está usando a água de boa qualidade e numa quantidade, pelo menos 2 litros, 1,5 litro, 2 litros, dependendo da pessoa, até um pouco mais, né? Por dia. Água boa, de boa qualidade. E eles falam muito na água com limão e gengibre, né? Nossa, eu, por exemplo, todos os dias de manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar água com limão. O limão é fundamental e a vitamina C, né? Então, eu já coloco um pouquinho de bicarbonato, limão, água, uma pitadinha, um pouquinho de vitamina C e bicarbonato. Então, é um processo que ajuda demais a eliminar toxinas, né? Porque a gente sabe que nós todos estamos intoxicados, né? Porque nossa vida hoje moderna, de muitos poluentes, no ar, nos alimentos, e tudo, né? A gente está muito intoxicado com metais pesados, essa alimentação industrializada, que a maioria das pessoas utiliza, rico em conservante, e tudo isso, e corantes, conservantes, né? Tudo isso nos intoxica. Então, usar esse água com limão de manhã, pelo menos a água com limão, o Ayurveda recomenda isso, nós aprendemos isso também com os indianos, a água morna com limão, né? Que vai melhorar muito o seu sistema já digestivo e metabólico. E desintoxicar um pouco o corpo, né? Então, é fundamental, sim. Eu estou lembrando aqui, Mara, mais uma dica, que os médicos indianos sempre recomendavam tomar em jejum um copo de água morna. Lembra? Sim. E já dá para botar na água morna o limão ou não, Fernando? Pode sim. Você pode colocar água morna com espremer o limão. Não precisa ser muito quente, é uma água morna, mas mais temperatura não muito quente. É uma água bem... com a temperatura bem morninha, né? E dá para colocar já o gengibre e o bicarbonato junto? Não, o gengibre não. O gengibre aí, teria que ser a vitamina C, limão, a água e o bicarbonato. Aí, se for o gengibre, aí já seria separado. Pode usar também. Se você quiser usar água, limão e gengibre, já é outra preparação que pode ser usada também.
Daí aquilo de deixar numa garrafinha e ir tomando durante o dia, doutora Mara Rubio? Sim, o gengibre é uma planta, assim, tem pessoas que se dão muito bem com o gengibre. Só que o gengibre também, quem é hipertenso, por exemplo, não pode tomar muito gengibre, porque ela é uma planta que aumenta, a gente fala que ela aumenta pita, ela é uma planta de potência quente. Então, em excesso, ela pode não ser benéfica para quem é hipertenso. Mas em quantidades pequenas, né, para uma pessoa que não tem hipertensão. Agora, tomar em excesso não é recomendável para ninguém. Esse seria assim, o mesmo caso da canela, Omar? A canela também tem que ter cuidado. Sim, excesso, porque ela é também uma planta de potência mais quente, né? E a canela é um pouco diferente. A canela ela é imunomoduladora. Normalmente ela não aumenta muita pressão, apesar de ter esse ditado popular, né? Mas depende da pessoa. Pessoas que podem aumentar, outras não. Ela pode tanto abaixar como diminuir, até uma ação ela moduladora, que a gente chama, né? Mas também imunomoduladora, porque ela também melhora a imunidade. Então, quanta dica maravilhosa, né? Eu queria falar uma coisa. A gente disse no início, né? A individualidade. Sim. Né? Perceber o que é bom para cada um. Por isso a gente está falando muitas coisas. Aí a pessoa vai ver o que é melhor para ela. Doutora Mara Rubio, acho que eu estou com as duas melhores pessoas para perguntar o que eu vou perguntar. Nesse momento, então, né, que a gente está vivendo, de pandemia, de tensão, de saúde psíquica, não só nossa, mas parece que de muita gente, assim, adoecida, né? A importância da gente buscar o conhecimento, dessa atrás da dica do livro, que eu acho maravilhosa, a importância de fazer meditação para a pessoa se autocuidar, se auto-observar, para ver se às vezes a gente está um pouco agitado, às vezes a gente está um pouco calmo demais, né? Como é que a gente acha esse meio termo? Como é que a gente acha esse equilíbrio, assim, de buscar também a questão dos profissionais da saúde, mas sabendo que o sistema também tá lotado, né? Poder buscar esses chás caseiros, poder fazer sua automeditação para poder perceber o quanto realmente aquele problema, aquela dor, ela pode tomar um chá, ou ela pode buscar essa informação no livro. Como é que a gente busca esse meio termo, esse equilíbrio? Desculpa que a minha conexão começou a cair aqui. Mas eu acho que é importante. Na realidade, eu acho que o grande segredo é você ter esses processos de autoconhecimento, né? De melhorar seu sistema emocional através de várias técnicas, né? Que a gente falou aí. Inclusive, o Fernando é uma pessoa muito boa para falar um pouco sobre isso, porque ele é uma pessoa especializada na meditação, no yoga. São técnicas que vêm ajudar a gente a poder melhorar todo esse processo, porque realmente nós sabemos que a nível energético, a nível do campo energético do planeta, a gente está complicado, né? Lembrando, Ana, que essa pandemia vai acabar, né? Tudo passa. A pandemia também vai passar. Mas a calma, a cidade. Parece que a conexão da internet está ruim. Ela tá dando lenta, mas agora a doutora Mari acho que deu um probleminha técnico, ela vai entrar novamente, e aí acho que a gente consegue retomar um pouquinho com ela. Enquanto isso, a gente vai lembrar, então, que nós estamos falando com o Fernando, um gaúcho que está lá em Goiás, né, desde 1976, né, Fernando, com a meditação transcendental, e um especialista nessas técnicas da Ayurveda, práticas integrativas. E estamos com a doutora Mara Rubio também, que teve um probleminha de conexão, mas já está voltando a qualquer momento, falando do livro Essência da Saúde, né? E o Fernando, então, vai falar um pouquinho para nós sobre a meditação, enquanto a doutora Mara Rubio volta. Pode ser, Fernando? E é interessante, Ana,
que esse projeto foi criado, elaborado pelo nosso mestre de meditação transcendental, Maharishi Mahesh Yogi, nos anos 80. Em 1985 foi criado aqui o primeiro congresso de medicina ayurvédica no Hotel Nacional em Brasília. Na época que estava acontecendo a Constituinte em Brasília, e nós oferecemos esse projeto da fitoterapia ayurvédica associada à fitoterapia brasileira nacional para o governo brasileiro, e em várias capitais iniciou esse projeto, mas só se manteve até hoje aqui em Goiânia. Pois é, Fernando, que privilégio o Brasil teve, né, de receber esse projeto, doutora Mara Rúbia. A gente estava falando que a senhora entraria, graças a Deus deu tudo certo, voltou. Desculpa aí que eu acabei caindo aqui. Tudo bem. O Fernando estava falando, retomando a questão do projeto que o Brasil foi contemplado, esse hospital em Goiás, e a gente estava tentando retomar um pouquinho do que a gente falou, porque algumas pessoas entraram agora. Acho que o professor Canizzi entrou também para assistir a live, que é um grande estudioso também de tudo isso que está acontecendo aqui agora. E aí retomar um pouquinho que a gente falou sobre a importância da meditação e a importância das práticas integrativas. E hoje a gente deu esse foco para o seu currículo, né, para o seu trabalho que a senhora vem desenvolvendo, e um foco também para a essência da saúde. A questão, o livro, né, com as dicas da fitoterapia. Sim, ótimo, muito bom. Eu agradeço muito o convite, a participação, né? Porque eu acho que esse esclarecimento e essas dicas, né, de saúde são muito fundamentais para a maioria das pessoas, né? Que nesse momento são, às vezes, coisas simples que pode estar tendo um efeito muito importante, né? Sim, a questão do manjericão, do açafrão, do gengibre, da canela, ó, as coisas que eu anotei. A hortelã, né? O açapeixe, que a gente falou, que eu não conhecia. O boldo, a erva doce. Um monte de dicas de coisas simples, né, doutora Mara Rúbia? Plantas conhecidas, plantas simples, né? Que pode ser... Interessante lembrar, Mara, da família indiana aqui, né? Que os médicos indianos eram parentes, né? Então aqui em Goiânia já tinha uma família indiana, morando já há 40 anos aqui em Goiânia, e periodicamente a gente ia almoçar com eles, né? E o que chama a atenção é que as mulheres indianas, as donas de casa, as cozinheiras, usam uma média de 20 a 25 temperos para fazer a comida, o almoço. Vê que incrível, né, Fernando? Esses temperos que estão na cozinha são medicamentos no Ayurveda. Então, não é por acaso que eles usam muitos condimentos, uma alimentação mais apimentada, porque esses condimentos que têm o elemento fogo, Pitta, que aumenta o Agni, o fogo digestivo, é que fortalece o sistema imunológico, como a doutora Mara Rúbia estava lembrando. Então, é muito legal quem puder fazer comida, né, arroz, feijão, enfim, sopas, né? Sopas de legumes, usando cravo, canela, gengibre, açafrão, manjericão, coentro, fenogrego. Então, cada tempero desses tem esse poder de aumentar o poder digestivo, de aumentar o Jataragni, como se fala na Índia, na medicina ayurvédica. Sim. É exatamente isso que fortalece o sistema imunológico da gente. Exatamente. E a questão da alimentação, se tu investe numa alimentação mais saudável e cuidar com essa questão de investir na fitoterapia, por exemplo, de repente adquirir o livro, ou como a doutora Mara Rúbia falou, tem tanta coisa boa na internet, né? A gente poder selecionar melhor, né, doutora Mara Rúbia? Tem yoga de graça, tem dica de meditação, tem dica de fitoterapia. Acessar esses medicamentos, que na verdade seria uma nutrição saudável, para que depois a gente evitasse ou diminuísse a alopatia, né? Exatamente. Então, se você se fortalece, se você melhora todo o seu processo, se você tem um corpo mais equilibrado, dificilmente você vai ter um desequilíbrio que leva a um processo patológico, né? Então, a importância disso é que a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? Que você só adoece porque você vai contra a sua natureza. Você faz coisas que não é o melhor para você, né? Então,
A doença vem justamente como um sinal de protesto, né? Quer dizer, você precisa entrar no eixo, porque você não está fazendo a forma correta de o que é melhor, né, para a gente, para poder ter uma saúde melhor. E então, é incrível como você nosso corpo é inteligente. Nosso corpo é inteligente, ele reage e às vezes a doença vem como um sinal para você perceber que você tem que se cuidar, né, que você precisa olhar mais para você, para o seu corpo, para a sua mente, para os seus sistemas, né, do corpo, porque à medida que você melhora tudo isso aí, todo esse processo, você tem uma chance muito menor de ter um desequilíbrio ou um quadro de doença. Isso a gente percebeu isso, aliás, uma coisa que nossos antepassados faziam com, provavelmente, claro que eles não tinham acesso a todo esse conhecimento que a gente tem hoje, mas eles já tinham conhecimento empírico, né? Eles sabiam que tal coisa não era bom, então não sabia explicar por quê. Mas a gente sabe que a gente recebia várias orientações, né, dos nossos avós, nossos antepassados, e que tinha uma sabedoria ali colocada, mesmo que eles não soubessem explicar o porquê, mas tinha essa sabedoria. Hoje a gente tem uma medicina muito avançada, né? A gente pode tratar de várias formas, mas eu acho que o principal é a gente não adoecer, é a gente se cuidar do nosso corpo, nossa mente, para você não chegar no desequilíbrio. É o principal, né? Porque acesso a muitos tipos de tratamento hoje é possível, mas também nem todo mundo tem acesso, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes não têm condições de um tratamento com um médico, às vezes, que vai dar para ele uma orientação de alimentação, um médico. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer a suplementação, é uma coisa que dá para fazer, mas tem pessoas que não têm acesso, a nossa grande maioria não tem dinheiro para isso. Então, precisa de medidas mais simples, né? E urgente, né, doutora Mara Weber? E urgente. Que a gente possa... Depois, numa próxima live, Ana, a gente podia falar sobre a questão espiritual, a espiritualidade, a conexão com Deus, né? O cuidado com o nosso autodesenvolvimento espiritual, nossa proteção espiritual nesse momento. Porque isso aí é fundamental. É uma medicina holística, né? Integral, que vê a pessoa como um todo, né? Então, é necessário também o equilíbrio espiritual, né? Além do equilíbrio psicológico, emocional, comportamental, alimentação, rotina de vida mais saudável, né? Hábitos de vida mais saudáveis, né? Como a Mara estava falando. Mas numa próxima reunião, a gente também deveria abordar essa questão do cuidado com a espiritualidade de cada um, independente de questão religiosa, né? Sim, eu acho que é fundamental nesse momento, fundamental, um tema muito importante para ser colocado, porque eu acho que isso aí, nós somos um corpo integrado, né? Mente, corpo, espírito, e se a gente não fica numa linha materialista, normalmente você entra num desequilíbrio, porque você precisa de ter essa noção do todo, né? O que você não é só matéria, você também, aliás, você é espírito, né? Essa é uma virada de chave, né, doutora Mara Weber, quando a gente entende que a doença, na verdade, às vezes é só uma mensagem para a gente olhar mais para aquele órgão do nosso corpo, né? E sair daquela coisa de vítima mesmo, né? De, eu fiquei doente, o que o Fernando trouxe também, né? Às vezes diz, Deus está me castigando. E como é que a gente faz essa reconexão com a gente mesmo, de autoconhecimento, e ver onde é que a gente ou está se nutrindo mal, ou qual é a parte da gente que a gente não está dando uma atenção devida, né? Sim, exatamente. Isso é fundamental também, né? A gente focar nessa questão da espiritualidade, num momento que a gente está, nesse momento de transição de tanto o astral nosso do planeta, né? Num total desarmonia, né? Então, a gente precisa de focar nisso aí também. Eu acho que é bem válido essa outra live falando disso aí.
Já vamos marcar, então. Interessante, Ana, que quando a gente foi estudar na Índia, a gente vê que a essência da mensagem espiritual do hinduísmo é a mesma do cristianismo de Jesus Cristo. A prática do amor e da caridade, né? E de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se a pessoa não der conta de amar o próximo, pelo menos respeitar o próximo como a si mesmo, né? E nesse momento é muito importante a gente desenvolver em nós a humildade, a caridade, a fraternidade, a bondade, a doação, e combater os defeitos da raça humana, né? Que é o orgulho, a arrogância, a vaidade, a prepotência, o egocentrismo, né? Os ismos, né? O individualismo. E a gente está vendo muitas manifestações de amor, de compaixão, de caridade, de ajuda ao próximo. E também ao reino animal, aos animais que estão sendo abandonados nas ruas, né? Que as pessoas, no início da pandemia, um ano atrás, pegaram os cachorrinhos para servir de companhia, e agora, com essa situação econômica, essa crise econômica, estão abandonando esses cachorros na rua. E isso é muita maldade, né? Então, eu queria pedir àqueles de vocês que puderem ajudar a socorrer esses animais, né? Animais domésticos, né? Cachorro, gato, que estão sendo jogados na rua. Eles são nossos irmãos em evolução espiritual planetária e merecem ser tratados com o mesmo respeito e consideração e amor, né? Essa é uma outra questão muito importante, né? Eu tenho amigas que estão fazendo esses movimentos, Fernando. Isso eu acho fundamental também, porque, como o Fernando disse, né? Todos somos no mesmo planeta, todos somos irmãos. E o animal, ele é nosso, faz parte de nossa, né, da nossa convivência, muitas vezes, né, o animal doméstico, e nos traz muita energia positiva. Então, sim, eu tenho algumas amigas que estão fazendo esse movimento, Fernando, de castrar, de acolher, de juntar dinheiro para pagar, comprar ração. Inclusive, algumas fazem brechó com coisas que elas ganham e esse dinheiro é revertido. Então, no final das nossas lives, a gente pode ter um minutinho para divulgar também isso, né, Fernando? Para lembrar dessa questão dos animais domésticos que realmente estão sendo abandonados. Isso é muito importante. Muito importante. Então, assim, agradecer profundamente esse momento, né? Agradecer ao Fernando, agradecer a doutora Mara Rúbia, dizer que a gente está com essa proposta, né? Escolheu, então, contribuir de uma maneira com esse canal Comunicar o Bem Faz Bem, convidando pessoas, profissionais, personalidades, lideranças que estão, além de se curando o outro, né? Como o trabalho do Fernando e da doutora Mara Rúbia, as pessoas que se aproximam deles, eles ainda curam o planeta Terra. Então, acho que é uma tripla jornada que se diz, né? Porque daí tu tem que se cuidar do outro e cuidar do planeta, né? Então, assim, aproveitar esse espaço para comunicar esse trabalho, né? Dar essa visibilidade para pessoas que estão indo além, né? Estão indo além, estão cumprindo a sua missão, estão fazendo isso com generosidade, mas principalmente com técnica e com ética, que foi o que o Fernando disse, né? Então, ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo, mas se tu acha que não dá conta, pelo menos tu respeita, né? Isso, acho que é importantíssimo o respeito, né? Mesmo que você não concorde com a opinião do outro, mas precisamos respeitar, porque é o respeito que faz com que você seja uma pessoa diferente, porque se você entra na mesma onda, se alguém te fala alguma coisa que você não gosta e você rebate na mesma onda, você entra na mesma sintonia, né? E com isso não é bom para ninguém. Então, é o fígado que é atingido, doutora Mara Rúbia? Como? Às vezes é o fígado que é atingido quando a gente entra isso. Exatamente. Exatamente. Se você, de alguma forma você atinge algum órgão, né? E o fígado é muito atingido por essa questão emocional. Eu acho que é o Jung que fala, né, que quando a gente cura o outro, a gente cura a gente mesmo, mas também quando a gente fere o outro, a gente está ferindo a gente mesmo, né? Exatamente. Aí igual o Fernando fala uma coisa muito importante, é dando que se recebe, né? A nossa oração
de São Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Eu acho que essa oração é maravilhosa, né? Porque a gente precisa realmente olhar para o outro de uma maneira diferente, né? Porque nós estamos acostumados por esse mundo moderno, louco, desenfreado, né? De olhar só para si e o resto que se dane. Né? Então, isso é um momento de reflexão mesmo, né? Um momento da gente olhar para o mundo e para nós e para o outro. E saber o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir dentro desse processo, né? O que eu posso fazer. E sempre a gente pode fazer muita coisa. E eu queria também agradecer... A gente está falando aqui da medicina indiana ayurvédica, e aí a gente lembra de Mahatma Gandhi, né? Que pregava na Índia a ahimsa, a não violência. Né? Imagina, Mahatma Gandhi, em 1947, consegue a independência da Índia através das práticas de meditação, de yoga e de jejum. E praticamente sozinho ele conseguiu a independência da Índia sem derramar uma gota de sangue, através da fé. Né? A fé move montanhas. Né? Então, um exemplo para nós era Gandhi, né? Que conseguiu libertar a Índia da colonização inglesa através da prática da meditação. Olha que coisa interessante. Olha que poder, né? Olha que poder que tem a nossa mente, que a gente às vezes não tem noção, né, de que a gente pode estar usufruindo desse poder que a gente tem de ajudar e de sintonizar e de melhorar a si mesmo e ao outro. Eu também queria agradecer, Ana. A gente já tem algum tempo que estamos nos falando, né, para tentar fazer essa live, mas finalmente deu certo, né? Vamos agradecer a Deus por isso, a Deus primeiro, né? Agradecer a Deus por isso, por esse momento. Eu acho que é um momento muito único, importante, né? Da gente estar trabalhando em prol das pessoas, né? Em prol de nós todos e das pessoas. Eu te agradeço bastante para a gente estar podendo compartilhar esse momento, né? Que eu acho que não tem preço, né? Não vale muito a pena a gente estar sempre procurando estar nessa sintonia de colaborar com o mundo e com as pessoas. Muito obrigada. Que seja a primeira de muitas, né, Fernando? Sim, com certeza. Nós que a gente viu que é muito legal, né, que a gente pode realmente fazer esse trabalho integrado. E unindo as forças, isso se torna, a força de um e a força do outro, de todos nós, isso tem um peso, né, para estar reverberando isso para o universo. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistem. Depois a gente vai olhar as mensagens, o pessoal elogiou muito vocês dois e agradeceu muito, foi muito rico as dicas de hoje, e que querem mais dicas. Obrigada, obrigada a todos, né? Obrigada a vocês dois, ao Fernando, à Ana, e obrigada a todos que estão aí nos assistindo e que poderão também assistir depois, né? Vai ficar gravada, né, Ana? Isso. Eu queria pedir a gentileza para o Fernando, que foi a pessoa que nos uniu, né? E tem me unido a muitas coisas importantes na vida, para que ele faça o encerramento, que ele faça os agradecimentos, se ele quiser fazer uma mensagem. Queria pedir a gentileza que se ele pudesse me honrar fazendo esse encerramento. Então, nós agradecemos muito a você, Ana, agradecemos a doutora Mara Rubi, né, pela gentileza de compartilhar tantas informações importantes para a nossa boa saúde. Né? E realmente nós colocamos Deus em primeiro lugar. Né? Colocar Deus, Jesus Cristo, o nosso anjo de guarda, o nosso arcanjo protetor. Né? O Brasil é uma nação especial. Nós agradecemos também ao poderoso anjo Ismael, que ajuda Jesus Cristo a governar o planeta Terra, especialmente o nosso Brasil. Também a falange de Maria, as Marianas, que estão trabalhando incansavelmente no plano espiritual. Não sei se todo mundo sabe, mas a falange de Maria é que dá todo amparo e proteção para as enfermeiras que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, nas urgências e emergências. Né? Então, é muito importante a gente rezar todos os dias, né? E agradecer a Deus, né?
porque estamos passando e aprendendo nesse momento de pandemia, né? Que isso é um chamado para as pessoas olharem mais para cima, para o alto, né? Para os valores espirituais, pela riqueza espiritual, né? Que nós temos dentro de nós para ser desenvolvida, né? Quanto mais pessoas pensando positivamente, quanto mais pessoas sintonizadas com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, com o seu anjo guarda, o seu arcanjo protetor, menos sofrimentos teremos nesse planeta, nessa pandemia. Essa pandemia, astrologicamente, de acordo com a astrologia védica, já deveria ter encerrado em outubro, setembro e outubro do ano passado. Mas, infelizmente, devido à politicagem que se transformou essa pandemia, infelizmente, devido ao egoísmo, arrogância, orgulho, o fanatismo, o radicalismo de certas pessoas, essa pandemia foi se estendendo além do que devia. Então, eu peço muito a vocês, né, que parem de pensar negativo, porque tudo passa e essa pandemia também vai passar, né? Não vamos entrar em pânico, em desespero, pelo amor de Deus. Nada disso é necessário. Vamos manter o pensamento positivo, a fé em Deus, né? Porque, na verdade, quem governa o planeta Terra é o Divino Mestre Jesus, né? Então, nós não estamos largados ao vento, né? Ao léu. Existe um governador sublime, superior, né? O Divino Mestre Jesus, que está segurando o leme dessa embarcação desse planeta Terra. E em breve, muito em breve, essa pandemia vai acabar. E nós vamos voltar à nossa vida praticamente normal. Então, um grande abraço a todos, né? Muita luz, muita paz, muito amor no coração de todos e namastê. Namastê. Deus em mim, saúde Deus em ti. Obrigado, Ana. Um abraço a todos. Muita Obrigada, saúde, paz, felicidade. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Um beijo no coração.